Este é o Antes do Último Café, um podcast sobre conversas antes do fim do dia. Aqui a gente conta histórias, ideias e reflexões sobre saúde, rotina e a vida como ela acontece. E hoje a conversa não podia ser mais real. A gente vai falar sobre maternidade, mas não da forma como geralmente a gente ouve, porque a gente fala muito sobre o sono do bebê, mas quase ninguém pergunta como é que está o sono da mãe. E talvez essa seja uma das partes mais silenciosas aí da maternidade, por essa sensação que as mães têm de que parece que a gente nunca desliga por completo. E por isso, no episódio de hoje, eu trouxe dois olhares diferentes. Eu trouxe primeiro o olhar de quem vive a maternidade exposta, redes sociais, enquanto tenta lidar com uma realidade ali fora das fotos e dos vídeos. E eu trouxe também o olhar de quem trabalha tentando ajudar as famílias a tentar reorganizar o sono infantil, mas que também vive dentro da maternidade uma realidade na sua própria casa. A conversa de hoje vai ser bem interessante. E para começar hoje a nossa conversa, eu recebo Mirela Lira. Mirela, ela trabalha com redes sociais, publicidade, lifestyle, compartilha rotina, viagens, experiências e vive um universo que muitas vezes parece bonito, leve, Sim. organizado. Mas hoje a gente queria conversar justamente sobre o que é fora das câmeras, o que Sim. é ali fora da realidade do virtual. Mirela, antes de qualquer coisa, me fala quem é você, mãe, fora do Instagram. Eu sempre falo assim, nos bastidores é onde tudo acontece, né. O que eu mostro são pedacinhos do meu dia a dia. E eu sempre, desde quando eu iniciei há mais de 10 anos, eu sempre gostei de mostrar um pouquinho da minha vida pessoal, não só os trabalhos, mas mesclar, até porque as pessoas gostam do orgânico. E com a chegada de Marina, né, em 2018, foi onde tudo, assim, mudou mesmo, porque eu disse: "Não, toda vez que, assim, eu mostro um pouquinho dela, da rotina de casa, as pessoas gostam mais, apesar de estar aberta aí, né, para críticas e tudo mais, mas é algo que eu gosto. Então, assim, Mirela mãe, eu mostro pedacinhos, mas nos bastidores é onde tudo acontece mesmo. Quando você virou mãe, Sim, você falou 2018. 2018. Qual foi a primeira coisa que mudou na sua vida? Que eu sei que vários aspectos, Sim, mas a gente vai focar o que que mudou em relação ao sono, ao Mirela. Como sono. foi essa mudança? O marco principal é você deixar de ser prioridade, né, pelo menos todo aquele início, a gente deixa um pouco, depois vai retomando mesmo. Hoje ela com 7 anos, porque eu já dei uma clareada voltando ao que eu era em relação a tudo, mas ao sono é o principal ponto. É o que eu falo e que eu tenho certeza que as mães falam também. Porque mexe com tudo, você não se prioriza no sentido da hora que vai dormir, que horas eu vou acordar, sem despertador, o relógio sempre vai ser a criança, então assim, eu vou caminhando junto com ela, no sono dela, então a hora que ela acorda, eu acordo, vai dormir e assim vai. Me diga uma coisa, você falou que ela está com 7 Sim, anos e que até hoje ela ainda tem noites interrompidas. sim, Você percebe que aquilo ali parece que não vai ser tão temporário. Quando foi que você isso. simplesmente olhou e disse: "Pronto, isso agora faz parte da minha vida, é assim que vai ser"? Todo o início dela, até mais ou menos uns 3 aninhos, ela sempre acordou de madrugada, só que ela pediu um gagal. Foi aquela maniazinha, né, que eu Uhum. tentava tirar, mas voltava, enfim. Hoje em dia ela ainda acorda com um relato de não quer ficar só no quarto. Então, assim, eu já passei por várias fases de querer tentar melhorar, às vezes eu largo de mão, depois eu volto, porque isso interfere não só na minha vida, mas no meu casamento, enfim. Mas desde sempre eu percebi. Eu acho que ela vai ter não sei se é uma dificuldade, mas assim, essa questão de não querer estar só, acho que vai pegar por um tempo. A gente tem isso muito simbólico dentro da Sim, maternidade, essa sensação que a gente tem que estar sempre ali vigilante, sempre sim, presente, e quando o filho da gente demanda isso, mais ainda, mais a gente se cobra sim, por sim, essa sim, sim. presença. É algo que eu vi que realmente vai durar um bom tempo aí, acho que só quando ela dizer: "Não, saia que eu quero ficar só". Hoje qual é o que é que você percebe mais? O mais difícil é Sim, acordar várias vezes à noite, que foi sim, aquele início quando ainda era sim. recém-nascido, que tinha as demandas, ou a sensação de que até hoje você sente que você não descansa por completo? Eu acho que é o hoje mesmo, sabe, porque quando ela era menor, eu sabia que era um leite, era uma fralda, agora é algo que eu sei que vai acontecer todas as noites, então, Uhum. às vezes é um pouco mais cedo,
às vezes é um pouco mais no meio da noite, e se eu não dormir bem, se eu não for dormir cedo, ainda chega a ser pior, porque eu não tenho aquele momento meu de descanso. Se for para o Perfeito. meio, eu sei que eu já dei aquele sono principal, Sim, já né, pelo menos já descansou um já. pouco antes de ter o Só que seu se eu for dormir tarde, aí já era. aí já era. É. Qual foi a coisa mais absurda, você acha que você fez morrendo de sono? É Você quando consegue lembrar? sim, é quando eu estou sentindo algo em mim, né, doente e ter que ter esse momento, ela só me quer também, tem esse fator. Então, assim, é todas as noites eu sei que ela vai entrar no meu quarto, eu já tirei ela do meu quarto, ela não dorme mais com a gente, porém, ela inicia no quarto dela e me chama pela madrugada. Pra Então você estar presente novamente. já fiz de tudo, já botei a almofada do lado pra ela achar que era eu, nada deu certo, chegou a ser pior inclusive, mas assim, eu A tô na frustração dela quando encontra sim, um travesseiro no lugar da mãe, né, ainda foi menina? 2 noites ela ficou, E 2 depois ela noites, percebeu que não era depois ela aquilo ali. percebeu, Me diz aí uma foi coisa, pior ainda. a sensação no Sim, corpo, memória, humor, você percebe mudanças total, naquela noites que foram sim. mais cansativas? Você teve um evento, você teve um trabalho, você já foi dormir mais tarde, Sim. depois teve as demandas com sua menina. Como é que é isso no É corpo? como se eu não conseguisse nem abrir os olhos, assim, pela manhã, porque se à noite eu não dormi bem ou eu acordei em um momento que eu não tive aquele meu sono mais profundo, cansaço, fadiga, eu gosto de me exercitar de manhã, já não rende no treino, aí já preciso me organizar. Então, assim, fica aquele dia mais lentidão. Lentificado. Apesar de já estar acostumada, até o corpo se acostuma, né, com É isso. isso que eu ia É, perguntar, se se você já se acostumou. acostumou a Já, viver cansada. já. Já É, normalizou isso. já. Apesar de sempre hoje em dia estar buscando métodos para melhorar, no sentido de suplementação, eu sempre vou em busca disso para refazer os exames, ver se tem alguma vitamina baixa que também se interfere, Uhum. mas o corpo já acostumou. Você acha que o sono da mãe, em geral, é tratado como secundário? Porque aqui você está priorizando o sono Sim, dela, e eu sim, entendo a gente como mãe sim, essa prioridade que a total. gente dá para o filho. Você acha que existe justiça nessa Na normatização de que o nosso sono ele é algo secundário? É Porque como não se foi transitório, ela sim, está com 7 sim, aninhos de idade, sim. né? E a gente sabe que tantas ainda sofrem com o É como sono. se fosse uma coisa assim, nem pensa, nem a gente nem debate sobre esse assunto, porque é o sono principal da criança, precisa dormir e tal, e o da mãe é como se fosse assim: "Tô grávida, pronto, então já saiba". Você escutou a frase? Porque eu escutei uma Sim, frase que eu dizia que era, eu acho que uma sentença, que nenhuma sim, mãe devia escutar isso. e É a gente grávida sim. e a pessoa chegar e dizer: "Aproveita, porque você nunca mais vai Ah. dormir". Escutei Acho que todo mundo ouve muito, isso. escutei muito, li muito, né, por trabalhar com a internet, né, ou então às vezes é aquela crítica, não é uma crítica, é aquela fala como um conselho, mas a gente sabe que não é, eu sinto muito, eu percebo muito as coisas. Então assim, já ouvi bastante, mas assim, pessoas próximas eu sempre deixei claro que vai ser a minha opinião em relação a tudo, amamentação, parto, tudo, e ninguém, graças a Deus, ninguém interferiu. Que Podiam bom. pensar em algo, mas falar pra mim não, que eu já deixei claro, Você mas deixou já os deixei, pontos como que seria a deixei condução, não que é? poderia ter dificuldade na amamentação, deixei tudo claro, então ninguém interferiu nesse sentido E você aí. seguiu a maternidade nos seus Foi, o que eu moldes. pude fazer, eu fiz, claro que ninguém é 100% perfeito, Uhum. né, cometi alguns erros, que não sei, não é o nome erro, mas assim, a mãe passa por fases Você que às sabe, vezes Mirela, não que eu sabe. digo que a gente, como Sim, mãe, eu gosto da sensação de que a gente nunca erra. A gente sim, está tentando acertar. tentando, E ao né. tentar acertar, a gente faz escolhas que não foram as É, melhores. é, Por exemplo, talvez a questão de você ter que estar presente para ela sim, dormir, isso condiciona muito o sim, sono dela, a sua presença. isso. Mas hora nenhuma você dizia, eu estou errando em estar junto Não, com a minha filha. sim, com Né? certeza. Hoje em dia tem muitos métodos, né, como a consultoria do sono, que é o que, se naquela época eu tivesse feito, então assim, os erros que eu digo é ter tido mais informação. Mãe Uhum. de primeira viagem, é isso, né, É então complicado e acontece tantas muita sofrendo a coisa. mesma coisa. Você Sim, falou que é uma perfeccionista. sim, demais. Esse perfeccionismo, mães perfeccionistas descansam menos? Com certeza, porque a gente sempre quer manter, além de ser perfeccionista, eu me sinto muito metódica.
Aí chega a ser pior, porque tem essa questão da rotina. Então Que é é aquela aquilo e sensação que aquilo. tem que dar conta de tudo. Por muitos meses de Marina, eu fiquei muito nessa rotina, que eu até me arrependi um pouco, porque eu acho que era para ter deixado mais livre Uhum. mesmo. Aí essa rotina fazia com que tivesse algumas coisas que em mim eu sentia, o estresse e tudo mais. Ela não, mas em mim eu sentia, porque não é só isso, é o trabalho, é Uhum. tudo em volta. É a mãe que tenta abraçar e segurar tudo de uma vez. Rede social piora a pressão sobre as mães? Com certeza. Se eu não trabalhasse com isso, essa parte da maternidade eu acho que seria um pouco mais leve também, né, porque eu decidi mostrar, também foi uma escolha minha. Mas a gente vai vivendo. Eu Hum, também mostro o que eu quero, né, isso que eu eu ia te tento perguntar. equilibrar. Porque a Não. maternidade, muitas vezes, ela quer aparecer muito bonita Sim, na sim, internet, né? Que tá sempre tudo sim, dando muito sim. certo. Em algum momento você já mostrou o que estava dando errado? Sim, eu já relatei a questão do sono dela. Na época que ela tomava esse leite, ela já maior, que não precisaria, eu já falei que eu tô tentava na época tentando tirar. Assim, eu gosto de mesclar, nem mostrar, porque muita Uhum. gente já vive isso, Sim, mas também sim, mostrar que existe também. Aqui também claro. tem isso. Pra gente não Então, procurar, a quem não assiste, não procurar aquela vida perfeita que muitas vezes não é a isso. realidade, não é nem E justa. e muito hoje em dia eu tô, assim, evitando um pouco, tá, essa exposição dela, né, porque ela Uhum. já tá grandinha, já é uma mocinha, então, assim, bate até até comentando com a amiga, um certo ciúmes, que antes, quando ela era bebê, eu não sentia. E Sim, hoje em dia eu tô e sentindo. surge Não esse sei se é sentimento ciúmes, não sei se também. é esse sentimento, mas enfim. Já aconteceu em algum momento, Sim, Mirela, dentro dessa questão que a gente está trazendo, né, de maternidade, de sono, sim. de exaustão, de você ir fazer um trabalho onde você tinha que estar bonita, tinha que estar bem, tinha que estar sorrindo, mas por dentro você não estava bem? Isso, vários. E principalmente por eu estar presente não só no momento do trabalho, eu não simplesmente lanço o trabalho no Instagram, eu mostro antes um pouquinho da minha rotina. Então, Uhum. assim, nem todos os dias a gente acorda animada, feliz, enfim. Mas o meu trabalho eu encaro muito como é o meu trabalho e eu Sim. vou conseguir fazer o que eu me propus para fazer naquele dia. Então, eu simplesmente vou. Você comentou que mãe vive recebendo opinião, né? Sim. Você acha que isso é um dos fatores que mais cansa as mães hoje? Cansa, algumas que não são mães ainda, eu percebo que não querem, porque já sabem disso. Antes, né, a gente não era tão assim, não era tão E conversado. tão bombardeado de Eu informações, de conheço uma dicas, de padrões, de isso, como tem que ser isso, feito, e se não for naquele molde, tá isso. errado. Aí, tipo, eu conheço uma colega que, de tanto ouvir histórias das amigas, já decidiu que não quer. Então, se Se assustou assustou e com a casada e ideia. não quer. Então, assim, cada vez mais vai contaminando essa questão do cansaço mental da mãe. E isso vai deixando até, às vezes, de mães engravidarem com medo. O É, medo é uma constante. O isso. medo de dar errado, o medo de não É, fazer certo. é. Hoje, quais são as condutas em relação? Hoje você já pensa em fazer novamente uma consultoria, tentar Sim, entender melhor o sim. sono da sua Eu tive, filha? né, uma consulta com a Amy e, assim, como ela já está grande, dificulta muito, Uhum. porque na madrugada, se eu não for com ela para o quarto dela novamente, ela chora, ela fala. Então, assim, isso já causa em mim um estresse mental. A noite é interrompida e eu acordo com um choro. É muito desgastante, principalmente porque ela vem com falas também. É. Então bate, né, mas assim, eu tô pensando em novamente ter outra abordagem, até com ela conversando com Marina, né, Sim, a sim. consultora conversando, ela me indicou também, e a gente vendo. Porque se não for isso, eu vou ter que esperar um momento que ela Que ela não queira decida mais. que ela não quer É. mais. E como é que vai ser ouvir esse momento do "mamãe, eu não preciso mais"? Eu me emocionei. Tá entendendo? A maternidade é isso, porque a gente cansa de estar presente, mas ao mesmo tempo a gente quer ser necessário, né. Total. Você sabe uma frase que eu ouvi dizendo assim: "A gente prepara os filhos para viver sem a gente, mas Sim. quem prepara a gente a viver sem eles?", Eu falo né. muito, né, eu tô cansada, eu quero que ela durma só. Mas assim, eu tenho certeza que que quando ela falar que não quer, eu vou sentir Vai também. sentir também. Você acha que parte da questão de sono dela parte de Sim. você também, Às vezes né? sim, porque eu já me acostumei com É. estar com ela presente. Então assim,
Eu quero muito que ela vá, durma a noite inteira, mas eu também tenho esse receio quando ela fechar a porta e falar: "Não quero Não mais, quero não entre mais. mais". Eu me preocupo muito com a adolescência, na verdade. Eu escuto muitas histórias. Quando eu vou em loja de lojistas, Uhum. coisas que acontecem na adolescência. Então, assim, eu tenho muito medo dessa fase, Mirela, eu muito. sou mãe de 2 Sim, adolescentes. Eu tenho uma de 13, eu tenho uma de 15 anos, vai sim, completar 16 agora em junho, tá bem pertinho de completar 16, já tá na fase de sim. namorar, então já tá Eu naquela me tremo já tá inteira. em outra fase. Sim, E tá ganhando asas e sim, tá tomando as suas decisões e hoje já quer fazer coisas mais com os sim, amigos do que tá comigo. Fui um final de semana pra Pipa, a mais nova já pediu sim. pra ficar com as amigas, porque ia ter um Ai, meu rolê Deus, eu com 13 morro. anos, Meu né. Deus. Vou te falar, Sim, quando a gente vai construindo sim. isso, porque é difícil imaginar hoje 7 para 17, É, mas a construção dos 7 até sim, os 17, a gente chega meio pronto. sim. Ah, E entendi. estando presente, é Sim, porque você imagina hoje ela com sim, 7 e depois sim, pulou para, mas não é um sim. salto, é um Tá, é processo, é um verdade. processo. E é tanto que a minha mais velha, Sim, e assim, também me deixa apreensiva e ao mesmo tempo sim. feliz. Agora, em agosto, ela vai morar 1 ano fora, vai morar na Meu França. Deus do céu. E ela vai voltar e vai É, estar com quase 17, 18 anos de idade, e você já vai estar vendo uma sim, quase adulta ali na minha sim, frente. E eu vou lhe falar, a adolescência não pode assustar a gente, é sim, uma outra fase, é uma outra fase muito bonita sim, também. E eu consegui construir com as sim, minhas meninas essa sim, presença sim, de que elas continuam precisando de sim, mim, apesar delas terem os momentos que elas querem estar com o namorado, com as sim. amigas, vivendo as vidas delas. Mas é É, eu mas é acho uma que é isso, construção. eu Eu acho acho que que é chega um momento a gente chega sim, pronto, eu acho que entendeu? é com o tempo eu vou sabendo Eu lidar não tenho mais com dúvidas, as eu não tenho emoções. dúvidas, porque eu digo que o problema de filho é que o amor é grande É, demais. E verdade. aí quando a gente lida com um amor que é tão tão infinito, às vezes é Sim, difícil a gente sim. entender. E até falando nisso do amor, eu tô naquele período que eu tô na dúvida, né, se eu vou ter o segundo ou não. Antes, eu já falava que não, porque como eu tô relatando, eu fico um pouco assustada com tudo ao redor. Aí eu fico: "Meu Sim. Deus, essa Deixa geração". vamos focar toda a energia aqui, Total, né. eu fiquei muito tempo pensando isso. Aí, mais recente, eu comecei a mudar, mas, assim, ainda não é 100%. Então eu tô naquela fase. Marina com 7, vou voltar à estaca zero, ela já não dorme a noite toda sem mim, então o bebê que vier também, no início pelo menos, então assim, eu tô naquele E eu acho que passa processo. até como que ela vai se sentir em relação a ter uma outra pessoa É, no in dividindo até então ela você. não relata que quer. É. Elas sempre fala que não quer, mas assim, eu tenho certeza que se chegasse ela mudava, Sem porque eu vejo dúvida. ela com a prima, enfim, mas seria outro processo que a mãe ia passar também, né, que é ela se adaptar também a isso. Mirela, hoje se eu tivesse que perguntar pra você o que é que você sente mais falta, Sim. do silêncio ou do descanso? Silêncio, eu amo silêncio. Eu acho que é pela agitação do meu dia a dia. Quando eu tô em casa e se de preferência sem ninguém estar, eu sinto aquele silêncio, dá uma revigorada, porque vai começar tudo de novo, em algum momento Daqui vai. a Há pouco pouco tempo começa de começa novo. isso. Mirela, foi tão bom conversar com Ah, eu você, gostei, obrigada. receber essa tua perspectiva de como é estar na Sim, rede, estar em casa e saber que um processo que todas nós passamos. todas, É, todas. É se apegar a Deus, eu sempre falo, né, ele que dá a nossa força, porque senão a gente não consegue. E tudo que puder procurar de ajuda, de a rede de apoio, consulta, né, que a rede de gente apoio de tem. família, se você puder pagar uma pessoa, consulta, consultoria, se tiver algo vendo que não está resolvendo, aprofundar mais para tentar resolver, eu super apoio todos os métodos que vier para ajudar, e é isso que eu vou tentar fazer agora também. Que a gente, quando olha dessa forma, a gente está Sim, olhando só o sono da sua filha, mas o sim. sono da família inteira. E isso transforma Isso, realmente. verdade. Muito Mas foi um obrigada, prazer. doutora. Obrigada. Quis trazer essa segunda perspectiva na nossa conversa, conversando agora com Maine Carla. Maine trabalha com sono infantil, acompanha famílias, mães, mas também vive dentro de casa, né, Maine, os desafios reais da maternidade. Ah, Maine, você me falou uma coisa muito importante quando a gente estava conversando anteriormente à nossa gravação. Uma mãe exausta não consegue sustentar emocionalmente um lar. Você chegou a perceber isso em algum momento na prática? Sim, com certeza.
Esse foi um dos motivos que eu já procurei ajuda, porque eu percebi que eu estava exausta. E exausta a gente não consegue responder nem a alegria. A gente não consegue ter o sabor da vida. Então, foi um start, assim, eu digo, tem alguma coisa errada aqui. Eu tô com o meu presente nos meus braços, né? O meu filho. E por que eu tô me sentindo assim? Porque eu não tô feliz. Eu cheguei a me perguntar, sabe? Por que eu não tô feliz? Sendo que era tudo que eu queria. Sabe aquele sentimento, tem alguma coisa errada? Você trabalha ajudando famílias a lidarem com sono infantil. Isso mudou a forma como você enxergava depois que você começou a estudar e a se aprofundar e a ver os resultados e a ver os relatos das outras famílias que sofriam com o sono da criança e dessa forma a família inteira estava sofrendo. Você começou a enxergar isso de uma forma diferente também depois da maternidade? Sim, com certeza, né? Eu digo que eu não enxergava, na verdade, o sono como um problema. Sabe quando você acha, antes de engravidar, que todo bebê dorme? Igual o bonequinho, né? E ser mãe de um bebê que teve dificuldades com o sono. Não, eu queria colocar todas no meu colo, Oh, gente, porque você sabe o que você passou, né? justamente. Qual foi o momento mais difícil daquela fase? Isso foi com seu primeiro filho. Foi com meu Qual foi o primeiro momento filho. assim mais difícil? Foi aquele momento que você disse: eu não tô conseguindo sustentar isso, eu preciso de ajuda. Foi exatamente quando ele tinha 4 meses, né? O famoso marco 4 de desenvolvimento, que na verdade é uma maturidade no sono, né? Neurológica. Mas tava aquele bebê lindo, ativo, feliz, descobrindo que nasceu. Só que indormível, de que eu criei uma nova palavra. Indormível. Indormível é uma ótima palavra para definir essa fase. E aí, dias e dias, né? Com o bebê no colo dia e noite, dormindo no meu colo dia e noite. E eu não conseguia tomar um banho, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia, inclusive, ver aquilo como algo bom. Então, foi quando eu orei mesmo, assim, ao Senhor, ele no meu braço. Eu me lembro mesmo, assim, da cena, eu chorando, dizendo, Senhor, eu tenho certeza que esse não era o sonho que o Senhor tinha para mim, porque eu estou exausta. Não era dessa forma que a maternidade deveria sentir, né? Justamente. E você falou que não funciona sem dormir. Não. Eu acho que ninguém funciona sem dormir, não é, Maine? Isso na prática, como que você expressa? Irritabilidade, é choro, sensação de eu quero sobreviver, eu quero que privação do sono trazia, não só no emocional, no físico. Como é que você se sentia nesse momento da privação? Na privação de sono, eu tenho enxaqueca de privação de sono, eu realmente sou muito reativa à privação É de um sono. gatilho importante. E a própria enxaqueca já dá uma limitação. Uhum. E a questão do humor, então por isso que eu percebi logo que eu estava muito reativa a uma coisinha fora do lugar, sabe? As coisas. Irritabilidade à flor da pele. Isso. Choro também fácil. Choro e eu percebia também essa questão de não conseguir enxergar as coisas do valor que elas tinham. Tudo estava muito exacerbado, né? Eu não estava conseguindo... O ruim era muito ruim, o bom Isso. era muito bom também, tudo estava Justamente, exagerado. tudo estava muito exagerado. Você já orientou com certeza mães tão exaustas como você já passou. Em algum momento você estava exausta, trazendo orientação para aquela mãe que também passava pela mesma situação? Sim. Você passava isso para ela? Tamo junto, vamos tentar resolver aqui com essa técnica. Porque as pessoas perguntam: seus filhos dormem? Porque você está me ensinando Sim. como eu vou fazer o meu dormir. Como é que foi? Eu senti isso também, a flor da pele, né? Falando sobre sono infantil e as pessoas olhando para você e dizendo: deu certo para você? É verdade. Como é que era falar com essa mãe tendo passado por isso? Justamente, era trazer para ela uma palavra de consolo, de esperança e um caminho. Porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, a coisa podia não estar funcionando ali naquele momento comigo, no sentido de estar tudo perfeito, mas eu não estava perdida. E era isso que eu queria trazer para elas, né? Assim, quando eu estava passando por alguma dificuldade, estamos passando, a vida continua, as dificuldades vão existir, mas existe um caminho, você não está indo para qualquer lugar, você tem onde chegar, né? O descanso, ele vai Isso chegar. começa a facilitar o processo, sem Isso. dúvida nenhuma. Você trouxe uma fala também muito honesta, dizendo que nenhuma família cabe perfeitamente dentro de uma metodologia. Porque Isso. existem muitas expectativas, né, de que a mãe não vai conseguir fazer tudo certo, e a gente já se cobra por natureza. Eu digo muito, Maine, que é a criança saindo
e a culpa entrando. A partir verdade. do momento que a maternidade ela passa a existir, a culpa que a gente carrega, ela vai junto. E a gente tem que trabalhar muito essa culpa. E eu acredito que, assim como eu, você também não aponta ali a culpa para aquela mãe. Sim. Você acha que existe muita perspectiva para que a mãe faça tudo certo? Na prática, existe fazer tudo certo? Não existe, a vida não é linear. E eu trago isso, sim, para ajuste na hora da consulta mesmo. A gente vamos ajustar nossas expectativas. A gente tem, sim, um padrão, uma metodologia, uma forma de trabalho, mas é um bebê. É um bebê, é um ser Não é humano. tão programável assim. Deus não fez alpargatas, né? Não é tudo igual. Às vezes até as próprias linhas de alpargatas das sandálias lá têm Tem as suas suas diferenças. diferenças. Imagina um ser humano. A gente tem que ter esse olhar, até porque, né, sono é multifatorial. Muito multifatorial. Você acha que excesso de informação sobre sono infantil também é um problema que faz as mães se sentirem cansadas e culpadas? Também. Tanto o excesso quanto a falta. A gente não pode romantizar quem, eu nunca ouvi falar e assim mesmo eu vou fazer desse jeito. E o excesso faz com que você não consiga discernir o que realmente cabe na sua vivência, o que é para o seu bebê, o que é para você como mãe, o que é aplicável, o que é ajustável. Então, nem 8 nem 80. O bom de você ter um direcionamento é justamente porque você vai naquele caminho, né? Você foi para um profissional, ele viu a tua rotina, a tua estrutura de vida, até a gente nem pensar nisso. De vida. Quando eu vou fazer uma consulta de uma criança com algum transtorno de sono, a gente tem que avaliar, na realidade, a rotina da família inteira. Isso. Porque o sono de uma criança interfere no sono da casa inteira. A gente tem que trazer tudo. E você acha que resolver o sono do bebê necessariamente vai resolver o sono da mãe? Não, a gente sabe disso. Eles dormem, a gente passa dias vendo se tá respirando, se tem alguma coisa errada, esperando eles Gente, acordarem. como que a gente vai na cama ver se tá respirando? Fala Vai, sério, bota né? a A gente mãozinha tem. lá. Não Você sabe tem quando que eu como. via muito isso? Quem teve filho que foi operado, amígdala, adenoide, que era aquela criança que Sim. roncava, fazia apneias, aquele sono agitado. E ela sempre ouviu o filho respirar, porque vinha junto ali do ruído do ronco. É verdade. E logo depois da cirurgia, que você tirou aquele fator que causava obstrução e fazia ele roncar, primeira, segunda noite tem aquele silêncio. Silêncio. O que é isso? Maine, não tem uma mãe que não diga que nos primeiros dias, e podem comentar aqui, que foi lá Você- colocar o dedinho para ver se o Se filho tava estava respirando. respirando. Porque era de repente um silêncio. E que silêncio era esse? Que calmaria era essa, não é? O bebê roncador, ele traz isso junto, né? Depois que ele para de roncar, você, opa, o que é que tem aqui? Cadê a respiração? Porque eu não ouço mais essa respiração. Isso causa uma angústia muito, muito grande nas mães. Mãe que entra muito focada em performance, porque virou assim, performance do sono. O meu bebê, ele tá inserido numa rotina e ele dorme tantas horas e vira o foco do momento que ela acorda ao momento que ela vai dormir, o foco é o sono da criança. Ela deixa de sair com a família, ela deixa de fazer uma viagem, ela deixa de ter uma vida social, porque ela tem que seguir aquelas regras à risca. Essa mãe, ela adoece mais? Sim, porque já mostra uma necessidade de controle, uma ansiedade, né? A rotina, ela tem que te servir. Se você serve a rotina, então quando alguma coisa sair daquilo ali, na verdade, você está se privando de viver a vida que não é linear, você vai sentir dificuldade de lidar. Então, assim, a gente tem que ter rotina, até porque a previsibilidade para o cérebro do bebê serve como uma retirada de ansiedade, né? Mas ela precisa te servir para que você consiga sair da rotina. Você falou que viajar. mãe, ela tenta prever dores o tempo inteiro. Isso. E é possível uma mãe que está sempre nesse estado de hipervigilância, como que ela descansa? Eu costumo dizer que o descanso é uma pessoa, que é Jesus. Então, a gente aprende a descansar, percebendo que a gente não tem o controle sobre tudo, mas que se a gente buscar aquilo que a gente consegue ajustar, a gente tem esse descanso de eu tô fazendo o meu papel, eu tô fazendo a minha parte, mas o que eu não consigo controlar, porque é uma vida e vai seguir o seu curso e o seu caminho, eu tô em paz. E o lar precisa desse espaço, o bebê precisa desse espaço para crescer. Nós precisamos desse espaço para a gente crescer. Então, a gente primeiro precisa confiar, né? Sem que seja o controle de todas as coisas, né? A gente tem que estar servindo ao outro por amor.
A primeira coisa ali, nessa estrutura toda, tem que ter um amor à pessoa e não aquilo que eu estou construindo ao redor. Essa rotina desse jeitinho, tudo perfeitinho. Não, é para servir, é por amor. Então, quando alguma coisa sair do lugar, o meu coração tem que estar descansado que eu estou fazendo o melhor. E que aquilo ali tá tudo bem, que nem tudo precisa acontecer da mesma forma todos os dias. Justamente. O descanso começa na alma. Mirella, ela trouxe uma frase bem interessante quando a gente conversou agora antes da gente falar, Maine, que ela disse, eu perguntei, então tudo bem, sua filha está com 7 anos e hoje ela tem a necessidade de estar perto de você na hora de dormir. E no dia que ela olhar para você, fechar a porta e dizer, mamãe, eu não preciso mais. Mirella chorou nesse momento, porque é difícil quando a gente sente essa cisão, né? De onde até que momento a gente tem a prioridade na necessidade dos nossos filhos e o Isso. momento quando a gente tem Dá o que se espaço. retirar. Você acha que essa percepção de mãe, me conta dentro da sua experiência como mãe e experiência do que você vê nas famílias que você acompanha, essa mãe que ela sente a necessidade de que a filha ou o filho necessite da sua Dela. presença, necessite dela, e que isso às vezes é o que dificulta o sono também. Como é Isso. a tua visão? A gente precisa pensar no contexto que pode existir algo disfuncional, né? Quando a gente trabalha com sono, a gente está pensando em quê ali? Comportamento. Uhum. E o que é que o bebê entende como comportamento primeiro? É o comportamento da mãe para com ele. Então, trazer essa segurança de que, filho, você tem seu espaço, você pode dormir sozinho, você consegue fazer isso, tem que encontrar primeiro o coração e as emoções da mãe para que possa ser passado para o bebê. Então, assim, primeiro, realmente, ela tem que estar segura e convicta de que isso é o melhor. Uhum. Para isso, a gente tem inúmeros estudos, Sem dúvida. inúmeras coisas que mostram como é bom essa autonomia do sono, que na verdade é a autonomia da vida. Eu costumo dizer que não é nem só do sono. É O para sono é o tudo. primeiro Essa processo. segurança, ela persiste em outros aspectos da vida Total. também, verdade? E é isso que as mães me trazem, que quando começaram a educar o sono, elas começaram a se autoeducar e a perceber que não era bem aquilo. E não que não seja bom dormir no colinho, dormir aconchegada, é a melhor uma coisa do delícia. mundo. E eu digo isso para mães, eu entendo o momento que você levou ela para sua cama, eu entendo o momento que você queria dormir abraçadinho. Eu conto, inclusive, um caso que aconteceu com a minha filha mais nova. Quando eu já trabalhava com a medicina do sono, já tinha especialidade em sono infantil, já tinha uma bagagem. Sim. Mas a gente é mãe, e quando a gente é mãe, a gente a é gente mãe, é a gente não é mais nada, o pensamento da gente, ele muda. E eu lembro que a minha mais nova, ela gostava de dormir no colinho, ela gostava de ficar pegando no cabelo, e era uma delícia, mãe. Ela ficava aqui, e ela pegava no cabelo, e eu achava uma delícia. Quando ela estava pertinho de adormecer, eu botava ela no becinho, seguia. Só que ela começou a sentir a necessidade de pegar no meu cabelo, e quando ela não conseguia dormir, ela começava a puxar o meu cabelo. Virou uma associação, uma naninha pra Associou, e ela. eu disse, gente, o que é que eu tô fazendo? É isso. Né? Era uma delícia no começo, depois deixou de ser uma delícia, porque se tornou um problema. Né? Justamente. E isso, a mesma coisa é amamentar, para pôr o filho para Perfeito. dormir, é ninar, é botar na Isso. redinha. É. É o caso de uma família que eu atendi, que você deve ter várias histórias também, que a forma como a criança era colocada para dormir era colocada a cadeirinha no carro para dar uma voltinha no quarteirão. E se essa criança acordasse de Na madrugada, madrugada, eles sim. desciam, eles moravam num prédio, e eles desciam no elevador, colocavam essa criança na cadeirinha, davam uma voltinha para ela voltar a dormir. É insustentável, né? E eu digo, não, é insustentável. Né? E essa história, para finalizar do cabelinho, eu fui tirando, associando a uma outra que era coisa. pegar no cabelinho dela. Então, toda vez que ela vinha pegar no meu cabelo, que eu estava afagando ela, eu dizia não. E eu sempre muito consistente e persistente, porque é a consistência e a persistência que levam a uma resposta na criança. Isso. Eu dizia, o cabelo de mamãe não, o cabelo de Cessé. E essa frase eu dizia várias vezes, Várias cabelo de vezes. mamãe não, cabelo de Cessé. Hoje ela tem 13 anos, ela tem cabelo cacheadinho, dorme com aquelas touquinhas de cetim, Sim, né? sim. Ela deixa um cachinho de Pra fora, ela pegar. porque até hoje ela dorme, ela nina, ela se põe Com- pra dormir segurando no cachinho do cabelo. E isso tem outras formas, pode ser aquela criança que balança o Isso. bumbum, pode ser um Sim. cheirinho, pode ser uma Sim. musiquinha, pode ser uma naninha. Outra bonequinha, eu já fiz processo que a gente pegou um bonequinho com cabelo cacheadinho e a criança Ficava foi... enrolando aquele cabelinho. Então, existem formas da gente condicionar o sono da criança, fazer essa transição Sim. de um condicionamento que não é sustentável a longo Isso. prazo para um condicionamento que dá essa autonomia da criança dormir. Justamente. Quando as mães chegam para você, Maine, dizendo, doutora, se for para deixar ele dormir chorando,
eu nem começo a conversa, porque eu não vou deixar ele chorando para dormir. Como é que você tira esse entrave, essa objeção? Essa sempre aparece, né? Essa é a mais comum. Primeiro que a gente tem que entender esse tipo de choro. Sempre falo assim, o choro é uma linguagem. E eu nunca prometo processo, nem que tenha choro, nem que não tenha, porque eu não conheço esse indivíduo até que ele venha até mim, a consulta, eu entendo o que é que está acontecendo. Então, eu sempre falo, ele não vai ser deixado chorando, até porque você vai estar ali durante todo o processo. Mas pode haver choro pela frustração de estou trocando uma associação pela outra, depois eu estou trazendo uma forma de adormecimento mais tranquila, sem que seja sustentada por você, só que tudo isso com acolhimento. Então, esse deixar chorar, na verdade, ele é um termo pejorativo, Sim. para assustar aquela mãe, não vou fazer esse processo. Então, primeiro a gente conversa sobre que tipo de choro é esse. E também eu faço ela conhecer o bebê. Eu faço, o bebê é chorão? Não, ele não é chorão. Eu faço, então, vamos entender que o processo para ele, se tiver um choro, você vai conseguir acolher. Ah, o meu bebê chora muito, ele já é mais expansivo. Você já tem um choro de qualquer forma, agora vamos direcionar. Direcionar. É pensar que conheça seu filho e saiba do que ele é capaz, porque você não vai precisar deixar ele chorar. Quantas vezes você ouviu, doutora, foi um milagre? Várias. Várias vezes. É outra frase também bem comum. Doutora, foi um milagre. Foi um milagre. 2 dias e ele estava dormindo a noite toda. Porque se existe consistência e persistência, Existe. e principalmente confiança no método, você Isso. vai conseguir transformar o sono da criança, o sono da mãe, o sono do casal, o sono da família. O família negócio vai inteira. crescendo, vai crescendo. Justamente. Casais que dormem, o pai no quarto com um filho na cama de casal e a mãe no outro quarto com a outra filha, para um não atrapalhar o sono do Sono. outro. Isso causa uma disfunção Sim. na dinâmica da Do lar. família, né? E às vezes isso é mais problema do que simplesmente o meu filho não dorme. Justamente. Maine, para a gente finalizar, as mães precisam assim ouvir, mas que quase ninguém diz. O que é que você falaria? Que não é só sobre sono. É sobre se perceber dentro desse processo de educação dos nossos filhos. Às vezes a gente acha que, é porque o meu filho não dorme. Esse é o problema. E eu sempre trago, não. O que é que está acontecendo para ele não dormir? O que é que nós temos feito para que isso não aconteça, né? O sono não chegue tão fácil. Que tipo de informação a gente precisa, que tipo de ajuda a gente precisa buscar. E não por culpa, sabe? Que faz assim, né? Nasce uma mãe, nasce alguém. Então a culpa é da mãe. Não. Não é um problema. É a vida acontecendo. É a vida acontecendo. Saiu da maternidade, você vai educar. Eu digo, você sabe uma frase que eu digo muito? A vida nunca para de acontecer. A gente tem que saber lidar com ela. E o Justamente. sono vai ser só mais um dos aspectos. Só mais um desafio. A Mais gente um procurar. E que todas nós passamos. Todas passamos. Algumas menos, Menos sofridos. outras E mais. outras sofrendo um pouco mais, mas sabendo que existe ajuda. Existe como a Isso. gente melhorar, existe como a gente ter uma condução que seja mais suave. Sustentável e alegre para todo mundo, né? Para que a gente descanse. A mãe precisa descansar. Precisamos descansar. Maine, foi ótimo conversar com você. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar muitas mães, né? E sabendo que pode procurar você nas redes sociais também. Eu vi que tem muita informação. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para que a gente possa, assim, ter noites mais tranquilas e nossos filhos mais saúde. Sim, obrigada pelo convite, doutora. Foi um prazer. Quando precisar, tô aqui, me chamem. Estaremos juntas. E com essa conversa, a gente viu que talvez cuidar do sono da maternidade não seja necessariamente fazer a criança dormir. Talvez seja parar de tratar a exaustão feminina como algo natural. Se você gostou dessa conversa e desse episódio, compartilha com quem você acha que tem que ouvir essas palavras. Se você quer conversar mais sobre o assunto, me segue no Instagram, manda um direct, @doutora Valéria Marques. E se você é profissional da saúde e quer aprofundar o seu conhecimento sobre o sono, entra no @sono sem segredos. Esse foi mais um Antes do Último Café.